Isso aí, pessoal. Bom, vamos falar da eletrização por atrito. Primeiro, o seguinte, são três processos básicos: atrito, contato e indução. Eu vou começar por atrito e vamos para a discussão. Primeiro você considera, deixa eu pegar aqui as canetinhas, um corpo qualquer, uma representação de um corpo, pode ser essa aqui, ó. Esse corpo aqui, a criança está gritando ali, esse corpo aqui, ele está eletricamente neutro. O que é estar eletricamente neutro? Vamos lembrar? Um corpo eletricamente neutro, ele possui número de cargas positivas, vou colocar assim, idêntico ao número de cargas negativas. O que significa? Não aparece o excesso. Então, por exemplo, você pode ter aqui duas porções de carga negativa e duas porções de cargas positivas. Bom, como as quantidades são idênticas, né? Você vê que eu não coloquei aqui 2 elétrons e 2 prótons, não é isso. Podem ser 2.000 elétrons, 2.000 prótons, mas o número, a quantidade de cargas positivas, sendo idêntica à quantidade de cargas negativas, não aparece. Então o corpo é representado assim, eletricamente neutro. Deixa eu dar uma apagadinha aqui, ó. Pronto, tá aí. Então, perceba, é assim que ele é representado. Então vou colocar aqui um corpo A, eletricamente neutro, e um corpo B, tá? Também eletricamente neutro. Eles podem ou não ser feitos do mesmo material, eles podem ou não serem feitos do mesmo material. Então é o seguinte, nessa configuração, quando a gente coloca os corpos em atrito, significa que a superfície de contato deles, então quando nós temos uma situação como essa, tá? Vou colocar aqui, numa situação como essa, você pode entender assim, ó, o corpo A e o corpo B são colocados em contato. Então, vou colocar aqui, vou fazer só uma reduçãozinha da escala. E a gente pode até falar que isso aqui é um contato chamado íntimo. Íntimo por quê? Porque eles vão ter face com face, superfície e temos essa movimentação entre a superfície, o movimento relativo entre a superfície. Quer dizer que aqui, se você pensar na estrutura do átomo, é como se tivéssemos a nuvem eletrônica deste corpo, né, sobrepondo ali, ou numa proximidade, em relação à nuvem eletrônica, a superfície mais externa, né, do outro corpo. Quer dizer, nesse processo, é possível que um dos corpos, né, possua uma afinidade eletrônica maior e ele arranca elétrons do outro corpo. Então, olha só, primeiro, coisas que a gente tem que entender. Nesse processo de eletrização, eu vou considerar esses dois corpos, inicialmente, com a quantidade de carga do sistema, que nesse caso aqui é zero. Por que nesse caso e nos outros casos? Você vai ver que quando a gente discutir o contato, se um deles já estiver eletrizado, na condição de contato já haverá um outro processo. Então, considerando aqui a quantidade de carga do sistema inicial nula, zero, a gente percebe que durante o processo essa quantidade de carga é conservada. Quer dizer, a carga elétrica é conservada. Vou anotar aqui, ó. A carga elétrica é conservada. A carga elétrica é conservada. Tá aqui. Carga elétrica é conservada. Então, nesse processo, suponha que você desloca um corpo em relação ao outro, esfregando as superfícies, sendo que aqui você tem o corpo A e ali o corpo B. Suponha que neste processo o corpo A consiga arrancar duas porções de cargas negativas do corpo B. A carga negativa é sempre a carga transferida. Então, nesse processo, se ele arranca 2, podem ser 2 elétrons aqui, só para a gente ter a discussão, quer dizer que este corpo ficou com excesso de carga. Ó, então, na prática, é como se tivéssemos assim, os corpos estão eletricamente neutros antes do processo, tá bom? Beleza. Então, uma possível representação é essa.
tá? Seria como se tivéssemos aqui, ó, algo desse tipo. Beleza? Aqui, número de cargas negativas iguais ao número de carga positiva nos dois corpos. Só fiz a representação. Então, quando fazemos isso, vamos supor que este corpo aqui, ó, tenha arrancado duas porções de carga negativa. Então ele arrancou essa daqui, tá vendo? Que foi transferida para cá. Então, transferida para cá. Sim? Beleza. Olha que bonitinho. Pronto. Arranquei esse cara daqui, ó. Então ele veio para cá. Sim? E arranquei essa daqui outra. Então, tinha uma carga negativa aqui, outra aqui, e elas foram transferidas para esse corpo. Pronto. Perceba que agora, se você contar as porções de carga, tem 1, 2, 3, 4 negativas, 2 positivas. O excesso aqui, então a quantidade de carga do corpo A, aqui, quantidade de carga do corpo A, depois, ó, linha, depois, será de menos, então eu tenho menos 2 porções, então eu vou colocar menos 2Q. Porque podem ser 2 elétrons, 2.000 elétrons e assim por diante. Lembra que Q é N vezes Z, né? Já a quantidade de carga do corpo B, depois do processo, vamos contar o excesso, olha o excesso. Então eu tenho mais 2 porções em excesso, tá vendo? Ou seja, como a quantidade de carga do sistema é conservada, a carga elétrica para um corpo, ou para 2, para 3, para o universo, ela é conservada, tá bom? Dentro dessa nossa discussão. Então olha aqui, ó. Sendo assim, se você contar a quantidade de carga do sistema depois do processo de eletrização por atrito, nós temos a quantidade de carga do corpo A depois, mais a quantidade de carga do corpo B depois. É uma soma algébrica. Então, a quantidade de carga do sistema depois do processo é a do A, menos 2Q, certo? Mais B mais 2Q. Menos 2Q mais 2Q dá 0. Então, perceba que a quantidade de carga do sistema depois do processo deu 0. Ou seja, lembra que nós falamos no comecinho que a quantidade de carga é conservada? Quer dizer que a quantidade de carga do sistema antes é igual à quantidade de carga do sistema depois do processo de eletrização. Então, vamos fechar a ideia sobre eletrização por atrito. Primeiro, a carga transferida é sempre a carga negativa, beleza? 2. No processo de eletrização por atrito, ao final do processo, os corpos ficam com cargas de sinais opostos, beleza? E, por último, a quantidade de carga do sistema se conserva. Então, vamos lá? Eletrização por atrito, carga elétrica do sistema é conservada, carga transferida é sempre a carga negativa, você contabiliza o excesso e, ao final do processo, os corpos envolvidos ficam com cargas elétricas de sinais opostos. Quando a gente começar a discussão sobre leis de Coulomb, nós vamos entender que o tipo de interação é de atração para cargas de sinais opostos também. Então tá aí, pessoal. É isso por enquanto. Abração.